Numa época onde o mundo acreditava em vários deuses, nasce o pai do monoteísmo, Abraão. Bem, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Se inscreva e ative o sininho para o YouTube lhe avisar do próximo vídeo, ok? Também compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, que você já faz parte para ajudar o nosso canal a chegar a 100 mil inscritos, tá bom? Dado esse recado, bora para o vídeo. Bem, seu pai se chamava Terá. Era um dos maiores comandantes do rei Nimrod. Lembra de Nimrod da Torre de Babel? Pois é. Para comemorar o nascimento do seu filho, Terá fez um banquete e convida os melhores amigos e servos. Saindo do banquete, eis que eles olham para o céu e vê uma enorme estrela que engolia outras 4 estrelas dos 4 cantos do céu. Eles entenderam que isso significava que o filho de Terá conquistaria terra e venceria os seus inimigos. Quando Nimrod ficou sabendo dessa história, ele convoca Terá ao seu palácio e ordenou que ele entregasse o seu filho para ser morto, prometendo, claro, grandes riquezas em troca. Terá tentou convencê-lo contando uma história de um cavalo herdado pelo rei, alegando que dinheiro nenhum no mundo pagaria o melhor cavalo do mundo que o rei lhe dera, e que essa mesma lógica se aplicaria ao seu filho. Furioso, Nimrod o ameaçou, dizendo que se ele não entregasse a criança, ele mataria toda a sua família. Terá não se sentiu intimidado e escondeu a criança em uma caverna junto à sua mãe. E ali o garoto passou os primeiros anos da sua vida. Naquela época, todos naquela região eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O tempo passou e Abraão cresceu, sempre observando a natureza, as religiões, as suas crenças, os deuses, as ofertas, os sacrifícios e etc. E ele chegou a uma conclusão, que só existia um Deus, que era o Pai Criador de todas as coisas. Há uma história que seu pai Terá tinha um comércio na cidade e vendia estátuas de todas as divindades. Um dia ele sai e deixou o seu filho Abraão responsável pela loja. O rapaz, que já era monoteísta, ou seja, ele acreditava em um só Deus. Ele quebrou todas as imagens das divindades e, como estratégia, ele coloca um bastão na mão da estátua que era o maior ídolo para o seu pai. Quando o seu pai chegou e viu a loja totalmente destruída, com aquelas imagens todas quebradas, ele ficou furioso e perguntou ao seu filho: "Meu filho, o que aconteceu aqui? Você quebrou toda a loja. O que está acontecendo com você?" E ele responde ao pai: "Pai, não fui eu, foi o seu ídolo que fez isso." E aponta para a estátua que estava com o bastão na sua mão. E seu pai, muito furioso, diz: "Como assim? As estátuas não fazem nada." E Abraão diz: "Já que é assim, meu pai, por que você reza todos os dias para eles? Por que faz sacrifícios e idolatrias a eles?" Terá fica sem palavras e decide então levar o seu filho para o rei Nimrod, que queria o menino para matá-lo no início, lembra? E junto com ele levou também o seu irmão, que também tinha se tornado monoteísta. Chegando lá, o rei pergunta a Abraão: "Você acredita em um só Deus, né?" E ele diz: "Sim." "Então eu quero ver o seu Deus lhe salvar quando eu lhe colocar na fornalha de fogo." E ele responde:
certamente Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o rei olha para o seu irmão e pergunta: e você, com quem está? E ele responde: depende. Se meu irmão sai do fogo vivo, eu estou com ele. Se ele morrer, eu estou contigo. Então o rei manda aquecer a fornalha e coloca Abraão. Passou-se o tempo. Quando o rei ordena a abertura da fornalha, Abraão sai vivo. Quando o milagre havia acontecido, logo o rei coloca Arã, o irmão de Abraão, e ele morre. Bem, certamente ele não havia chegado ao nível de fé a qual tinha o seu irmão Abraão. E aos 75 anos de idade ele recebe o famoso chamado de Deus. Gênesis, capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão. E nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra, para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão,
ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então saiu Abraão com todas as suas almas, ou seja, com todas aquelas pessoas que se converteram ao monoteísmo e foram juntos para a terra de Canaã, atualmente conhecida como Israel. Lá, o Deus de Abraão fez um pacto de sangue com ele e com todas as suas almas, com todas as pessoas que seguiam o monoteísmo. O pacto da circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros, tanto uns como outros, deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. A esposa de Abraão não havia lhe dado herdeiro de sangue. Também teve o seu nome alterado e foi abençoada pelo Deus de Abraão. Abraão, com 100 anos de idade, e a sua esposa aos 90, Abraão questiona a Deus, dizendo: por acaso um homem com 100 anos de idade pode ser pai? E Sara, com 90, pode engravidar? Questiona Abraão. E Deus cumpre a sua promessa com Abraão. E assim nasceu o seu filho Isaque, o filho de Abraão, com 100 anos de idade, e a sua mãe Sara com 90 anos de idade. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações.
e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. A história de Isaque a gente conta em um próximo vídeo. Bem, eu vou ficando por aqui. Me diz aí, o que você achou desse vídeo? Você já sabia sobre essas histórias? Não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, que você já participa para ajudar o nosso canal. Olha, meu amigo, como dá trabalho produzir vídeos como este, tá? Então, ajude o seu irmão, se inscreva e ative o sininho. Um forte abraço, luz e sabedoria sempre. Até o próximo vídeo. Fui!